possível afirmar quando surgiu a escravidão. Porém, sabemos que ela foi uma das bases do sistema colonial criado pelos países europeus na América entre os séculos XVI e XVIII. O Brasil, a partir da sua colonização, se torna um território de exploração, uma colônia que abastece sua metrópole com produtos que não havia na Europa. Essa matéria-prima era mandada para o exterior e a base de toda essa empresa mercantil que financiava o capitalismo que estava surgindo na Europa se assentava na propriedade rural e no trabalho escravo. A escravidão era uma instituição basilar para o desenvolvimento econômico dessas colônias e era assim que as colônias atendiam o nascente capitalismo que surgia na Europa. No Brasil, esse trabalho compulsório se deu de dois tipos: a escravização de africanos trazidos pelos navios negreiros e a escravização dos indígenas, a chamada escravidão vermelha. Claro que no Brasil havia os jesuítas e um grupo que era contra a escravização de indígenas, mas mesmo assim ela ainda ocorreu e só foi extinta em 1759 com o decreto do Marquês de Pombal. Uma das características do escravismo é o modelo transitório entre o feudalismo e o capitalismo. Nesse momento, era a monocultura e a exportação e o latifúndio. No Brasil, as bases da produção colonial eram escravista, monocultora, exportadora e de latifúndio, Monocultora, porque produzia um único produto, que era a cana-de-açúcar. Escravista, porque toda a base do trabalho era no trabalho escravo. Latifúndio, porque tudo era produzido em grandes extensões de terra. Já na América Espanhola, a escravização de indígenas ela ocorreu principalmente nas regiões do México e do Peru. E ocorreu de forma mais apurada que no Brasil. Na América Inglesa, esses negros escravizados, eles foram usados principalmente nas fazendas monocultoras de algodão. Quando se fala da tentativa do português de escravizar os indígenas, nós sabemos que não obtiveram muito sucesso, porque houve muitas doenças trazidas pelo homem branco, a população indígena foi dizimada, o pouco que sobreviveu, eles se escondiam nas matas, e eles não tinham acesso e não tinham costume a esse trabalho que foi chamado de modo de produção asiático. Então, ficou muito difícil escravizar os indígenas. Por isso, a escolha da escravização negra africana e também, principalmente, por causa do lucro que o tráfico negreiro vai trazer aí, para o Brasil. Os africanos no Brasil, eles vão trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, depois nas lavouras de café e também eles vão trabalhar aí na extração de pedras preciosas no século XVIII aí nas Minas Gerais. Essa escravidão brasileira, ela foi tão intensa que o cativo, e o negro africano que era trazido nos navios, ele foi coisificado, Ele passou a ser visto como coisa, como propriedade, perdendo aí sua própria humanidade.